Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença de Márcio Duarte, assessor especial de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Campos. Querido, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador também ficará muito feliz com as suas abordagens. Prazer, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu acho que a primeira pergunta ela é clássica. Em que consiste vigilância sanitária? Então, a vigilância sanitária, o princípio dela é primeiro educacional, você ensinar para o comerciante, ensinar para a população como ele deve proceder em relação ao alimento, em relação ao fornecimento de medicamentos farmacêuticos, como é que ele deve ter no estabelecimento, o que ele deve ter no estabelecimento dele dentro das normas da Anvisa. Então, assim, a principal função da vigilância, no meu pensamento, é a parte educacional. Lógico que tem a parte de fiscalização, lógico que tem a parte de punição, né, entre aspas, são as multas, as advertências. Só que o primeiro passo que a gente tem que dar é educacional, é educar as pessoas, tanto a saber o que cobrar, quanto o que ela deve oferecer para o consumidor. Com certeza, Márcio, de 10 ou 15 anos para cá, o respeito ao consumidor melhorou muito. Te falo pelo seguinte, né? Me corrija se eu estiver errado. A própria visibilidade que você tem hoje das cozinhas, você não tinha muitos anos atrás, e as pessoas falam assim, se você visitar uma cozinha, você não come nunca mais. E são coisas que fazem com que a segurança do consumidor em consumir aquele produto fica maior. E aumenta a credibilidade. Como é que tem evoluído essa questão da visibilidade, do comerciante botar a cara na reta mesmo e mostrar, estou fazendo de forma limpa, de forma educada, de forma correta? Então, no geral, é isso mesmo que você falou. As cozinhas, os restaurantes melhores, né, vamos dizer assim, eles se preocupam mais em dar essa visibilidade para o cliente, dele olhar. As pizzarias já faziam isso, né? Eles tinham aquele forno que é do lado de fora, as pessoas já viam fazendo a pizza, viam fazendo a massa. Mas a gente tem um problema muito grande aqui em Campos em relação à parte de açougue, a parte de supermercado, a parte de farmácia, né, que a gente vai falar com mais calma depois. Então, assim, essa parte do cliente, dele olhar, ela é muito boa, né? Mas, assim, você vê isso mais na parte central da cidade. O que restaurantes melhores, que você especificamente está falando de açougue e supermercado? Quais são os problemas mais corriqueiros? O maior problema que a gente tem é em setor de estoque e em setor de mostruário da carne, né? Apresentação das carnes, por exemplo. Você tem que ter uma temperatura controlada, você tem que ter... a carne ela não pode estar misturada com determinados tipos de carne diferente. Então tem toda uma regra que tem que ser seguida para poder você fornecer aquele produto com qualidade. O problema é que Campos, por ser uma cidade do interior, a gente vai trazendo umas coisas antigas, as pessoas vão achando que é normal, né? Quem nunca foi, por exemplo, na Estrada do Farol e olhou aqueles açougues com aquelas carnes penduradas, todas na temperatura ambiente, né? Eu lembro que no Farol, quando eu era criança, eu descia até a rua de baixo e ia acompanhar, abater o boi para poder cortar e ver tudo. Eu sempre quis fazer veterinário, você acaba tendo interesse nisso. Depois eu não quis nunca mais ver, mas você vê, então na verdade assim, as pessoas... Não é uma coisa muito... Não, depois você cresce e não quer ver mais. Aí a gente via que assim, abatia o boi de um lado da rua, atravessava num carrinho de mão e pendurava a carne ali e as pessoas iam ali comprando. Então assim, é um risco muito grande, Cláudio, muito grande. As pessoas às vezes não têm noção. Lógico, tem a preocupação da febre amarela, a preocupação da zika, a preocupação da chikungunya, que são as coisas que estão mais emergentes. Mas o perigo está na coisa comum. Mas o perigo às vezes está no dia a dia e a gente não vê. E às vezes a gente acaba saindo como errado em cobrar às vezes o que é o certo. Eu lembro também que, a gente está aqui conversando, aqueles lavadores de copo. Eu lembro que antigamente era a mesma água a noite inteira. Os caras passavam, levantavam, passavam. Isso também acabou? Acabou, não pode mais. Você tem que lavar o copo na torneira e água corrente tem que botar para escorrer em local separado. Agora, quantas pessoas não adoeceram, quantas pessoas não tiveram problemas sérios sem saber, né? Agora, o que estão divulgando demais agora, de uns 10 dias para cá, em relação à maionese, por exemplo. Eu ia falar nisso agora, sim. Então, desculpa te Não, adiantar. pelo contrário, nós estamos aqui para conversar. Então, a maionese em si, você vê como que as coisas são antigas. A lei municipal, você tem a regulação da Anvisa, né, que é federal, tem uma lei municipal tem estadual, que trata disso? E tem uma lei municipal 5.507, de novembro de 1993, a lei. O artigo 198, ele proíbe qualquer venda de molho, não só maionese, ketchup, mostarda, o molho barbecue, mostarda, qualquer tipo de molho fora da embalagem industrializada,
Não precisa ter a regulamentação da Secretaria de Agricultura, mas você tem que ter a data de validade, tem que ter a data de fabricação e a empresa, né, que é responsável por aquele então produto. eu não posso colocar aquele produto em um pote em separado? Não. Em nenhum? Aí você cai num problema. Por exemplo, se você for em qualquer supermercado, você consegue achar aqueles potes grandões de ketchup, onde as pessoas têm o acesso. Então, como é que você, às vezes, você tem que cobrar? Você que eu falo ou algum Então, público, se você né? vai numa lanchonete, tem aqueles potinhos, Não aquilo pode, ali não aquilo pode. é proibido, não. Aquilo é proibido de vender. Porque você há de convir o seguinte, a pessoa que compra pensando na melhor maneira possível, que a pessoa vai comprar aquele pote, vai deixar aquele pote acondicionado de maneira correta, aberto, porque na nossa geladeira a gente sabe que o potinho fica lá fechadinho na geladeira. Mas você não sabe se a pessoa do comércio, provavelmente, o cachorro-quente, por exemplo, eles guardam tudo na parte de baixo do carrocinho do cachorro-quente. Então você pega, por exemplo, um pote daquele de 1 litro de ketchup, onde o cara deixa ali dentro. Ele vai botando aquilo no sachê. Como que ele vai me provar, ou provar você como consumidor, que aquele produto que está ali realmente é aquele daquela validade que está ali dentro? Como é que ele vai poder que ele está manuseando aquilo de maneira correta? Que a sacolinha plástica que ele coloca, o sachê ali dentro, o molho ali dentro, estava limpo quando ele colocou. Então, assim, aquilo ali prolifera um número de bactérias enorme. E geralmente, antigamente você tinha muito, você ia para a rua comer, aí você passava mal, foi uma besteirinha que eu comi na rua, uma besteirinha que eu comi na rua. Mas há 2 anos atrás, por exemplo, eu estava vendo, quando começaram a comentar isso em relação ao molho, aí eu fui entrar na internet, né, que você acaba se pesquisando, e teve um surto em Belo Horizonte há 2 anos atrás, onde um senhor de 55 anos morreu de salmonela, maionese. Que é gravíssimo, né? É gravíssimo, que pega no ovo, né, que a maionese é ovo cru, né? Agora a questão do canudo com plástico também. Canudo e com eu queria plástico. que você falasse um pouquinho também dessas coisas, queijinhos de pipoca, queijinho de praia, camarão de O praia. problema essas coisas, na realidade, poder não pode, né? Esses ambulantes, eles têm que, aqui em Campos, pelo menos, tem uma legislação que eles têm que passar por uma fiscalização da postura primeiro, tem que se cadastrar na postura, e ele só pode receber o certificado de ambulante, só pode ter a aprovação se ele fizer pela vigilância um curso de manuseio de alimento. Então, esse curso é ligado ao desenvolvimento econômico, que os cursos são lá naquela Casa Portugal, Brasil-Portugal. Então, isso tudo é um conjunto de secretarias, né? A vigilância ela não trabalha sozinha, ela está ligada em relação à Secretaria de Agricultura, por conta da Feira da Roça, que é um problema grave que a gente tem aqui em Campos, que a gente tem que conversar depois também sobre isso. A gente tem o desenvolvimento econômico em relação e tem a postura. Então, assim, o ambulante, ele não pode ir para a rua vender se ele não tiver esse curso. Se ele estiver fazendo isso, ele está errado. As latas também de refrigerante, cerveja, com aquelas sujeiras em cima. O que é recomendável para que aquela realidade, lata sim, seja servida de uma forma segura? Na realidade, aquelas latas, elas podem ser vendidas daquele jeito. O que tem que tomar cuidado é a pessoa que vai adquirir, ela tem que limpar. Porque ali não tem uma lei que proíbe, por exemplo, a pessoa botar aquilo no isopor, desde que ele esteja regulamentado como ambulante e tenha feito o curso. Se ele tiver feito todo o processo certinho, de ter o alvará de funcionamento da postura, da vigilância como ambulante trabalhar, a obrigação que a pessoa tem como consumidor, pelo menos passar um paninho com álcool, uma coisa assim, poder beber depois. Márcio, quais são os requisitos para quem está nos assistindo abrir ou uma lanchonete ou um restaurante? Quais são os requisitos documentais para isso? Então, assim, de base, né, o básico é essa certificação de manuseio de alimentos, se for no caso de uma lanchonete. Tem vários, né? Independente de ser setor de alimento, por exemplo, lá na vigilância a gente tem, são 4 setores. Tem a parte de saúde, tem a parte de engenharia, tem a parte de alimento, tem a parte de farmácia. Todos esses estabelecimentos que eu falei que se encaixam nesse comércio, eles são de responsabilidade de fiscalização da vigilância sanitária. Então, assim, se você tem na parte de alimento, por exemplo, ele engloba hortifruti, supermercado, açougue, lanchonete, esses quiosquezinhos, McDonald's, Bob's, né? Então, ele engloba tudo isso. Cada estabelecimento, ele tem uma legislação. Mas, assim, no geral, o CNPJ ligado na fazenda tem que ter, ou o CPF, da pessoa tem que ter regulamentação com alvará de funcionamento, tem que dar entrada na vigilância com documento, a taxa de licenciamento sanitário paga, a do ano, né, vigente, contrato social ou contrato de aluguel. Assim, de documento não tem nada de diferente. O pior que a gente encontra é a taxa. Como assim a taxa? Porque a pessoa tem que... Porque a taxa, o CTM de agora, que vai mudar provavelmente para o ano que vem, né, o Código Tributário Municipal, ele juntou o alvará de funcionamento da fazenda com a licença da postura, com a licença da vigilância sanitária. Então, se a pessoa não paga nenhum desses 3, ele trava o sistema. Só que era feito de uma maneira, há 8 anos que eram feitos, não sei se era feito só há mais tempo, mas assim, eu estou encontrando
Porque quem faz essa parte da autorização e de sistema lá no Vigilância sou eu. Então, assim, eu entro em todos os CNPJs e eu que vejo todos os que estão de licença, que está liberado ou não está liberado. A gente encontrou no sistema mais de 90% das licenças dadas como indeterminado. Tempo. Pela gestão antiga. Então, em tese, essas pessoas não precisariam passar por avaliação nenhuma, documentação Então, o que nenhuma. está acontecendo? Então, agora, com a mudança de governo... Mas o indeterminado impedir a vistoria? Impede porque, na realidade, eles não tinham controle lá do que estava vencendo e o que não estava vencendo. Então, o que obrigava a pessoa a ir lá? Loucura, né? A licença. Esse que é o problema que a gente tem lá. Então, você entrava lá no site do ICAD, né, que é o sistema. Desculpa, que é o sistema. Aí você botava lá o CNPJ da tua empresa. Aí você via lá, deferido pela Vigilância Sanitária. A postura, ela defere, por quê? Não muda para ele, porque na realidade a postura ela fiscaliza a parte de localização e propaganda. Então, às vezes, o cara, quando ele vai mudar, ele tem que pedir o alvará da prefeitura, senão ele não consegue. O nosso não, porque se você coloca lá como indeferido, como indeterminada licença, por exemplo, o cara não vai voltar lá para buscar, ele vai voltar para procurar a taxa para pagar? Não. Se está liberado como licença, está como indeterminado. Então, esse, assim, foi o maior problema que a gente encontrou, tirando o problema estrutural, que eu acho que é geral da prefeitura toda, foi, né, e agora está começando a ajeitar com o Rafael Diniz. Mas, assim, o problema maior era esse, que eu não tinha se eu virar para mim e falar assim, qual o número de estabelecimentos que a gente tem de alimentos em Campos? Você sabe? Sei, em torno de 5.700 e pouco. Estabelecimentos de alimentos. Município inteiro. De alimentos, isso. Quais deles estão com a licença vencida esse ano? Não sei. Isso é grave, né? Gravíssimo. Porque a gente só está indo agora, o que eu estou fazendo? Mediante as denúncias, né? Mediante denúncia e mediante as pessoas que, não vou botar de boa índole, porque é complicado, mas as pessoas que têm o interesse de manter o alvará lá em licença em dia, né? Então, na verdade, você está se valendo das pessoas que estão te procurando. Isso, e das denúncias. A cadastro mesmo você não tem. Não, aí o que eu estou fazendo agora? A gente conseguiu agora o carro ficava dia sim, dia não lá. Você não consegue fazer vistoria, vigilância sanitária, um carro dia sim, dia não. Você pega na semana, você tem carro terça e quinta. Então, e era só horário de expediente. A gente conseguiu expandir até as 22 horas e a gente está com carro todo dia. Então, estando com carro todo dia, a gente consegue montar uma equipe. Então, por exemplo, tem gente que vai a pé no centro, que é a vigilância ali perto do Automóvel Clube, né? Então é perto. Então, as pessoas estão rodando no centro. A área de saúde ali tem bastante prédio, né? Com a parte médica. E qual é a autonomia que o fiscalizador tem? Total. Eu tenho um estabelecimento, eu chego lá, ele me pede documento, eu não vou dar nada a ele. Não pode. Ele pode chamar a polícia e prender. Tem voz de prisão para isso? Tem. Ele não tem voz de prisão. Ele pode chamar uma autoridade policial para fazer isso. Então, assim, a maioria das apreensões que a gente fez esse ano, né? De janeiro, de 9, 10 de janeiro para cá, quando a gente foi para lá, foi junto com o Ministério Público, porque na realidade nos anos anteriores, eles só conseguiam trabalhar, entre aspas, né, com a ajuda do Ministério Público, porque você tinha a denúncia e da denúncia você tinha a ação. Você não tinha a ação primeiro para depois entrar em contato com o Ministério Público, entendeu? E nesses 45 dias mais ou menos de trabalho lá, muitas denúncias e muitas apreensões? Muitas. Assim, pelo pessoal fala lá, e porque assim, eles também não tinham parte de relatório. Eles falam que já, nesses primeiros uns 45 dias que a gente está lá, já aprendeu mais coisa, e já deu mais multa, e já fez mais fiscalização do que os outros ano passado todo. Agora, é uma ação também antipática, né? Muito antipática. Muito. Agora, como é que tem sido a relação desses empresários punidos, multados, com relação a você, propriamente dito, e a estrutura da secretaria, e qual é o fim que é dado aos materiais recolhidos? Então, em relação a mim, como pessoa física, eu não tenho tido problema, porque assim, eu trabalho sempre, eu tento fazer a coisa mais certa possível. Então, assim, lógico que eu não vou chegar a dar uma multa na primeira vez. Já teve vários estabelecimentos que a gente está indo, a gente está dando orientação, a gente está aprendendo o que está errado, mas não estamos multando, não estamos fechando, a não ser o que é o absurdo. Absurdo. Semana passada teve a gente teve no Hortifruti, que deve estar encerrando por volta de hoje ou amanhã esse processo. Não vou falar aqui onde que é e tal, mas tem um Hortifruti que está em andamento de processo, que tem um abatedouro ao lado do Hortifruti. O cara bate o frango e joga o frango do lado do Hortifruti. Que é do dono também. Só que a parte de abatedouro é com a Defesa Sanitária Estadual, não é com a gente. Então, assim, você entra na interdição do freezer, porque estava tudo errado, tinha carne estragada e tal, mas você não pode interditar o abatedouro. Então, a gente entra na interdição... da parte que compete ao município. Compete ao município. E a parte estadual, a gente oficializa eles para fazer. Então, assim, não é o que a gente falou, não é um serviço simpático. Mas, assim, o que eu estou tentando fazer é mostrar
até pela imprensa e pelo trabalho que a gente está fazendo, que a função principal que eu quero é educar as pessoas e explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Lógico que não é legal você virar, nem para o governo, né, em si, se for pensar da maneira, você entrar um governo já punindo comerciante, dando multa e tal. Só que existem coisas que são absurdas. Não tem como. Não tem como. Agora tem coisas que você consegue. Esse, por exemplo, a gente deu um termo de intimação para ele, deu 5 dias. Tem algumas farmácias que estão apresentando. Tem farmácia em Campos que não tem farmacêutico. Ah, muitas. E tem que ter. E não é para a gente estar pedindo, isso é federal. E é um risco enorme, uma prescrição de remédios. E o profissional ele tem que estar na farmácia. Lógico que tem horário de E é direito do consumidor se identificá-lo, né? É isso aí. Você só faltou dizer o destino que é dado. O destino, o que acontece? As apreensões de alimento, elas são, às vezes, elas não utilizam no local mesmo. Por legislação, a obrigação de dar o destino ao produto inutilizado pela vigilância sanitária é do consumidor, é do responsável do estabelecimento. Mas a gente faz o recolhimento da carne, a carne, por exemplo, que a gente recolhe, ovo, leite, a gente recolhe e incinera. Destrói tudo e incinera no incinerador. Lá em Morro do Coco. Tem um local específico. Tem um local específico. E produto de farmácia, por exemplo, apreendido, aí tem que incinerar, incineração controlada. A gente estava tentando fechar um acordo com a Fundenor, ou então nós estamos deixando a cargo do próprio responsável do Mas aí vocês têm como averiguar se eles fizeram ou não, Tem, né? porque aí não utiliza. A gente não utiliza tudo. De qualquer forma já vai ficar inutilizado. Esses dias fomos na farmácia, tinha vencido. Vendendo junto com o medicamento junto. Tem 3 minutos para a gente terminar o primeiro bloco. Só uma pergunta. Frigobar, aquelas coisas todas enferrujadas, né? Freezer enferrujado. Isso no estabelecimento? Isso também é fiscalização de vocês? Na verdade, nós vamos ver a parte estrutural do estabelecimento. Também é de responsabilidade nossa. E também não pode. E a gente tem uma pistolinha que a gente chama, né, que é de termômetro, que se ele tiver enferrujado, tiver com algum problema, provavelmente ele não vai estar nem gelando, nem congelando o suficiente. A gente apreendeu no início do ano um freezer, um açougue, foram 250 quilos de carne, um açougue só, uma mercearia no caso, né, o setor de açougue dele, o freezer estava 24 graus. Quando deveria estar? Pelo menos menos 12. Ele já estava fazendo a carne, né? Ela já sai pronta, né? Hoje aqui, a nossa temperatura aqui deve estar menos de 24 graus. Pois é. Estamos aqui com o Márcio, vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta.